sou fruto do seu trabalho há 13 anos, caminho com esse homem de Deus e tenho visto que para e penso tem sido um verdadeiro. Numa distribuição Buena Vista Filmes e dublado nos estúdios da Vindi. Maçonaria. Trevas ou luz? Por todo o mundo civilizado, principalmente o mundo ocidental, há uma diversidade de limites. Vemos diversidade nos aspectos sociais, econômicos, culturais e étnicos. Mas escondido abaixo da superfície, longe dos olhos do observador casual e do meramente curioso, existe outra sociedade separada. Uma sociedade de segredos ditando seu próprio código. É o enorme mundo invisível da maçonaria. Eu sou o Mike Mendel. Pelos próximos minutos estaremos examinando crenças, ensinamentos e práticas da maçonaria. Estaremos falando com ex-maçons e analisando literatura maçônica real, para tentar adquirir uma visão objetiva desta ordem fraternal secreta. Esse estudo permite uma reflexão racional. O material examinado está em uso atual, e nosso ideal é levar à compreensão do que realmente a maçonaria é. A maçonaria se autodefine como um sistema de moralidade. A base da maçonaria, por onde todos os maçons têm que passar, é a Loja Azul. A Loja Azul inicia os 3 primeiros graus ou níveis da maçonaria. O aprendiz é o primeiro nível, o companheiro é o segundo nível e o mestre maçom é o terceiro nível. A maioria dos maçons nunca vão além do terceiro grau, porém, se alguém escolher ir além da Loja Azul, existem 2 caminhos que podem ser tomados. Um é o rito de York e o outro é o rito escocês. A maioria dos maçons que decidem ir além da Loja Azul entram no rito escocês de maçonaria. O rito escocês tem 32 graus. O 32º pode conduzi-lo para o santuário, se assim ele escolher. O 33º grau que existe é altamente honorário. O autor Ian Taylor tem estudado as origens da maçonaria moderna. Para muitas pessoas, o próprio mundo da maçonaria invoca um senso de mistério, de sociedade secreta, mas de modo a descobrir o que eles realmente são, precisamos conhecer um pouco de história. Havia muitos pensadores humanistas em 1500 que viam a corrupção que havia na igreja daquela época. Eles concluíram que, para se verem livres daquela corrupção, teria que haver uma nova ordem mundial. Eles haviam lido A República de Pilatos, que em 1500 já era uma obra popular. E Pilatos era também um grande filósofo que viveu no 5º século antes de Cristo. E ele disse: se nós pudermos ter um grupo de homens sábios que fossem bem pagos para governar o povo, aí sim haveria corrupção. Um bom pensamento, um pensamento inocente. O nosso governo é corrupto, entretanto, ainda existem pessoas muito boas hoje em dia. Esse tema estava em pauta para os pensadores humanistas de 1500. Para fazer isso, eles precisavam antes descobrir a ordem mundial já existente. Essa ordem mundial estava baseada sobre o poder do reinado de Deus, pelo rei e pela igreja. Mas para sugerir isso, seria uma heresia daqueles dias e eles teriam perdido suas cabeças literalmente. Então eles tiveram que formar uma sociedade secreta. Agora, o maçom da época, esses eram do artesanato maçônico. Foram os homens que realmente construíram as catedrais daqueles dias. Eram homens hábeis e isso foi uma das primeiras formas de união dos trabalhadores. Eles queriam manter para si seus segredos e suas habilidades. Haviam boas razões para isso, e então os pensadores humanistas se infiltraram dentro das lojas de artesanato maçônico, e então eles se tornaram os maçons especulativos. Eles eram chamados especulativos pelos maçons artesanais, porque eles não saberiam diferenciar um esquadro de um compasso. Eles eram apenas os humanistas, os idealistas, os acadêmicos. Então existem dentro das lojas maçônicas 2 tipos de maçons. O maçom artesanal, que é o maçom genuíno, que cortava pedra e etc, etc. E também tem o maçom especulativo, e é este o pensador humanista. Este é aquele que pretende reconstruir a nova ordem mundial. O autor e conferencista Ron Carlson dedicou 3 anos estudando profundamente o tema maçonaria. A maçonaria moderna realmente começou no ano de 1717, na Inglaterra. A loja foi formada e muitas dessas coisas foram desenvolvidas depois de 1717, na Inglaterra. Então veio para a América e Canadá, quando as pessoas migravam para a América do Norte durante aqueles anos. E está vastamente estabelecida aqui na América do Norte. Está estimado que próximo a 5 milhões de homens estão envolvidos na maçonaria aqui na América do Norte. Talvez 1 milhão no santuário. O que é maçonaria aos olhos do maçom? O que o maçom acha que é?
Bom, nós vemos que a maioria dos maçons entram para a maçonaria visando-a simplesmente como uma organização fraternal, como escoteiros avançados, porque o pai ou o avô faziam parte da maçonaria. E eles se envolvem inocentemente, sem se darem conta de que é uma organização religiosa desenvolvida para específicos fins espirituais. Ao passar dos séculos, o homem tem desenvolvido uma variedade de crenças e tradições. Algumas dessas, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, são monoteístas, ou seja, são baseados no conceito de um só Deus. Outras, como o hinduísmo, são politeístas, acreditando em muitos deuses e deusas. Uma das religiões mais antigas talvez seja a mais universal. Emergiu praticamente intocada e geograficamente separada, em culturas radicalmente diferentes. Essa religião é o paganismo. A adoração da deusa Lua e do deus Sol, que também eram chamados, por exemplo, podemos citar Apolo e Diana, ou mesmo uma gama de outros nomes. O paganismo é a mesma religião mística que emergiu na antiga Babilônia muitos mil anos atrás. Mas o que tem o paganismo a ver com a maçonaria? O ritual da teologia da maçonaria realmente originou do paganismo egípcio. E a razão para isso é que, como podemos ver, em 1717, os rituais de teologia foram reunidos e formalizados e criaram uma grande loja na Inglaterra. A razão era que já havia, naquela época, um grande número de lojas na Inglaterra e em toda a Europa. E naquele tempo todos tinham práticas um pouco diferentes. Essas práticas vieram das origens de maçom especulativo, que obviamente era o ecrucionismo. E seus membros acreditavam nas tradições egípcias e, como podemos ver, dentro da maçonaria encontramos Osíris, Adonis e Ísis, que são mencionados frequentemente. Então é claro que esses são os símbolos pagãos. Um dos rituais usados em algumas das lojas antes de 1717 e um pouco depois também era o ritual de iniciação com o sangue. Neste momento, o dedo mínimo era cortado e o sangue era derramado, e este era o novo membro fazendo uma aliança de sangue com a organização. O que acontece é que quando o maçom se une à loja, ele primeiro entra no que é chamado de loja azul. E a primeira coisa que ele é obrigado a passar é pela cerimônia de iniciação, chamada de nível de aprendiz. E nesta cerimônia de iniciação, parte da sua roupa será tirada e uma venda será colocada sobre seus olhos e uma corda em seu pescoço. E ele vai ser trazido para a porta da loja maçônica. Ali uma pessoa se aproxima dele e o conduz até lá dentro. E ali ele vai se achegar ao altar. E o mesmo maçom vai ficar atrás do altar e depois do altar fica um homem chamado Venerável Mestre. Hoje percebemos que quando um novo membro se junta à organização, ele se ajoelha com os olhos vendados e com o peito nu. O mestre da loja encosta uma espada de ponta afiada no peito esquerdo. E eles são inquiridos com os olhos vendados a fazer um juramento de sangue para não revelar os segredos da maçonaria, ou eles perderiam sua vida. Todo maçom coloca seu dedão em sua garganta e faz o juramento de sangue para não revelar os segredos da maçonaria ou terá sua garganta cortada de orelha a orelha, seus intestinos rasgados serão dados aos animais. Esse juramento pagão de sangue os levam a jurar segredo para que eles não revelem os segredos que aprenderiam à medida que progredissem na loja maçônica. Agora, a maioria dos homens vão entrar no rito escocês e progredir até o 32º grau. E em cada um desses graus, eles irão adorar deuses diferentes, deuses egípcios, deuses da Pérsia, deuses gregos. E eles fazem uma série de rituais. Agora, muito disto é camuflado com símbolos e alegorias para que os maçons que os fazem não entendam inteiramente o que estão fazendo. Nos níveis da loja azul, o principiante é iniciado para a trindade egípcia de mistérios antigos do Egito. E a trindade egípcia é escondida do principiante. Ele não sabe tudo pelo qual ele está sendo iniciado, não lhe é mencionado. Mas se eles lessem seu livro que explica os símbolos e a alegoria, se torna muito óbvio em que eles estão envolvidos. Eles estão envolvidos em adoração idólatra e pagã. Muito dela está baseada na Cabala, que é o livro de ocultismo do Antigo Egito. Está baseado em paganismo egípcio e adoração da natureza. É realmente isso. Está baseada na adoração no poder regenerativo do macho e no poder regenerativo da fêmea. É o resultado.
Qualquer historiador iria logo concordar que o paganismo era e é uma religião da natureza. Seus rituais eram intencionalmente desenvolvidos ao redor das fases da lua, bem como das estações do ano, etc. Rituais foram desenvolvidos para encorajar colheitas, procurando pela bênção do sol, aquele que dá o calor e é a contrabalança da lua, o tempo de paz para plantar e colher. Desta dualidade de adoração, sol e lua, luz e escuridão, ativo e passivo, macho e fêmea, o paganismo desenvolve direitos de fertilidade baseada sobre o ato sexual e, mais especificamente, órgãos reprodutores sexuais. Esta é uma das razões pelas quais o maçom, quando entra na loja, é obrigado a vestir um avental de pelica branco. O maçom usa esse avental de pelica branco como uma cobertura. O que eles realmente acreditam na maçonaria é no princípio gerador da vida. Você sabe que eles usam o esquadro e o compasso com a letra G. Você vê o esquadro e o compasso com o G nas lojas maçônicas. Uns maçons vão até dizer que é geometria que é geometria do universo, ou que significa Deus. Na verdade, o próprio livro deles diz que é o princípio gerador da vida. Que o compasso, não o esquadro, representa o feminino e o compasso descendo sobre ele representa o macho que está fertilizando a fêmea. Este é o princípio gerador, o órgão masculino é o que traz a imortalidade na vida. Veja só, quando eles falam de imortalidade, eles estão falando sobre a recriação da vida através do ato sexual. E isso é o que eles estão cobrindo com o avental de pelica branco, e é por isso que a mulher nunca pode ser maçom. Ela não tem o princípio gerador da vida, por isso eles orgulhosamente usam em sua lapela o esquadro, o compasso e a letra G. A maçonaria usa símbolos pagãos egípcios com frequência, como podemos perceber, e um que vem em minha mente é o obelisco. O obelisco é um pilar de pedra alto, com base quadrada e o topo de pirâmide. E isso era usado pelos egípcios como um símbolo de ressurreição. A ideia era um símbolo fálico faraônico, ficava erguido e ereto como um símbolo de procriação, onde a pessoa era ressuscitada através de seus descendentes. Esse era o seu argumento. Bem, a mesma coisa se explica hoje. Por exemplo, onde há um maçom enterrado, com frequência há um obelisco usado para marcar o túmulo. O Sr. John A. MacDonald, primeiro-ministro do Canadá, e George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Ambos tinham obeliscos em seus túmulos. Algumas vezes o obelisco tem o esquadro e o compasso para indicar com toda a firmeza de onde eles estão vindo. E é verdade mesmo? Parece incrível que maçonaria, esse sistema de moralidade, possa ser realmente paganismo, possivelmente bem disfarçado. O ponto dentro do círculo é um dos símbolos mais eminentes. O grão-mestre Albert Pike ensina em O Simbolismo da Maçonaria, página 353. O ponto dentro do círculo é derivado da adoração ao Sol, que é, na realidade, de origem fálica. É um símbolo do universo, Sol sendo representado pelo ponto, enquanto o círculo é o universo. Make afirma mais a fundo em seu manual da loja, página 56. O fálico era a imaginação do órgão gerador masculino. Era representado geralmente por uma coluna, que na sua base era rodeada por um círculo. O ponto dentro do círculo foi intencionado pelos antigos como uma espécie de poder fálico da natureza, o qual eles adoravam sob a forma única do ativo ou princípio macho, mas do passivo ou princípio da fêmea. O paganismo reconhecia e adorava esses poderes como a força criativa na natureza. Albert Pike era grã comandante do rito escocês em 1800. Do seu livro Morais e Dogmas, o Sol e a Lua representam dois grandes princípios ou geração, o ativo e o passivo, o macho e a fêmea. Ambos brilham sua luz sobre seus descendentes, a estrela brilhante ou Horus. Essas autoridades maçônicas concordavam que o simbolismo da maçonaria era ocultista e era derivado do paganismo. Os rituais ocultistas e o simbolismo que são centrais na maçonaria foram tremendamente significantes para mim. Pessoalmente, eu estive profundamente envolvido por muitos anos com bruxaria. A bruxaria é a religião do paganismo e é a adoração do deus Sol e da deusa Lua em várias formas. Eu estive envolvido no ocultismo por 12 anos. Steve Warren nos fala de sua experiência. Quero dizer, eu estava constantemente todos os dias lendo, pesquisando, como também praticando artes como adivinhação
entrando em contato com os mortos através de médiuns, cartas de tarô, a bola de cristal e tudo que pode ser considerado ocultismo, eu estava envolvido. O simbolismo na própria bruxaria é muito grande. Muitos dos implementos usados têm significação em termos de elementos naturais, como Van representando o ar, Azor representando o fogo, Akalis a água ou o pentagrama representando a terra. E esses seriam agrupados de várias maneiras para se tirar maior vantagem das forças espirituais que estão atuando por um tempo determinado. E era altamente ritualística, com mantos, e com desenhos ou círculos mágicos, com a invocação de deuses, e para atender aos praticantes. E também, quase tudo que se fazia, mesmo que não fosse um ritual formal, sempre tinha algo a ver com um ritual. Mesmo que fosse rogar uma praga, sempre acendíamos velas, trazíamos os elementos e montávamos o altar. Alguns dos paralelos entre maçonaria e a bruxaria mostram que as similaridades não são possíveis sem que sejam coincidência. Similaridades em rituais, trabalhos e simbolismos que são tão parecidos que fica claro sugerir uma origem totalmente comum. Para examinar essa possibilidade, falei com um número grande de ex-maçons e comparei a iniciação da Loja Azul com a iniciação dos ex-bruxos. Na iniciação da maçonaria éramos recomendados por outro maçom. Para se juntar à seita, primeiro tínhamos que ser selecionados. Nós tínhamos que ser recomendados por alguém que já estivesse na bruxaria. Quando fui iniciado, meus olhos foram vendados. Me puseram uma corda e no peito me encostaram a ponta de uma espada. Na bruxaria nós éramos iniciados através de um tipo de ritual, de cerimônia de iniciação, onde o candidato era conduzido com uma corda e com os olhos vendados até chegar à borda de um círculo mágico. E a corda estava no meu pescoço e fui conduzido adiante. E na frente, no outro lado do prédio, ficava o venerável mestre. Me ajoelhei diante dele, como se ele fosse um deus. Quando fui iniciado na loja, um tipo de faca foi posta em meu peito esquerdo. Fui avisado que se eu revelasse qualquer um dos segredos da maçonaria, eu seria punido. Quando você era apresentado ao sacerdote, uma espada era posta no seu peito, você fazia um juramento de sangue, prometendo ser fiel aos segredos da bruxaria. Quando você está na sala, a venda é tirada de você, e essa é a hora em que você diz que está vindo das trevas para a luz. Durante a cerimônia de iniciação, o iniciante é conduzido pelo sacerdote e é desafiado na beirada do círculo por alguém dizendo: "Quem está aí?" A resposta é: alguém do mundo das trevas. Nossas orações terminavam com "assim seja". Um dos outros aspectos e também características da bruxaria é que sempre ao final de qualquer feitiço ou ritual, onde o poder era liberado, pois era aqui que era liberado, falava-se então "assim seja". Fiquei muito intrigado ao saber que a bruxaria e a maçonaria tinham tanto em comum. No entanto, os seguidores da bruxaria dispensam o conceito bíblico de Lúcifer. A maçonaria vai tão longe que realmente chama Lúcifer de Deus. Nas palavras do soberano pontífice da maçonaria universal, Albert Pike. Sim, Lúcifer é Deus. Infelizmente, Adonai também é Deus. A verdadeira e pura religião filosófica é a crença em Lúcifer, o igualitário a Adonai. Mas Lúcifer, Deus de luz e Deus de bondade, está lutando pela humanidade contra Adonai, o Deus das trevas e da maldade. Ouça as palavras do maçom do 33º grau Manlip Hall. Quando o maçom descobrir que a chave do guerreiro é a correta aplicação do dínamo de força vivente, então ele aprenderá o mistério da sua arte. As forças agitadas de Lúcifer estão em suas mãos e antes que ele possa dar passos à frente e para cima, ele deve provar sua habilidade em aplicar essa energia.
Dos literalmente milhões de maçons do mundo todo, quantos estão realmente conscientes do real significado dos símbolos maçônicos? A resposta é bem poucos. Como a maioria dos maçons nunca ultrapassam o 3º grau da loja azul, a classificação de mestre maçom, a maioria deles nunca descobrem no que estão envolvidos. E nunca vão descobrir o que é maçonaria, a não ser que tentem entrar nos níveis mais altos do rito escocês ou do rito de York. De fato, eles não são só ignorantes, são deliberadamente enganados por seus superiores na loja. Assim falou a própria autoridade Albert Pike. Os níveis azuis não são mais do que a parte de fora do templo. Parte dos símbolos são expostos ali para os iniciantes. É intencional que eles não os entendam, mas é intencional que eles pensem que os entenderam. Quando muitos maçons passam pelos primeiros 3 graus, tornam-se mestres maçons e param por aí, pensando que é somente uma organização fraternal. E eles não percebem que seus líderes têm conscientemente mentido e os enganado porque eles não querem que se entenda os verdadeiros ensinamentos da maçonaria. Eu comecei com boas intenções, achando que estava entrando numa fraternidade de fato muito interessada em ajudar pessoas. Mas agora eu percebo que em escalões mais baixos, níveis inferiores, você não sabe toda a verdade. O significado da loja, o que ela era para mim, um grupo de pessoas que estavam ali para ajudar os outros. E haviam diferentes coisas assim, que se podiam perceber na loja. As pessoas estavam juntas, unidas por algo, e pensei ser uma organização cristã. O que fazia alguém pensar que a loja maçônica era um lugar cristão? Era o fato que encontrei pessoas que eram membros da mesma igreja a que eu pertencia, a Igreja Presbiteriana do Canadá, como membros da loja, membros em posições importantes na loja. E acontecia que essas pessoas, dentro dos rituais, usavam citações das Escrituras. Então, isso me fez pensar que eu estava certo. Eles pensam que estão ingressando, na verdade, numa organização cristã. Isso porque, na verdade, os 3 graus da loja azul são validados no espelho cristão. Jesus Cristo é o centro da fé cristã. E, de fato, sem ele não há cristianismo. Isto é porque Jesus declarou ser Deus encarnado e, como tal, não pode ser separado de seus ensinamentos. Ele não ensinou um sistema de moralidade para levar alguém a Deus. Ao contrário, ele disse ser o caminho ao Pai. Na maçonaria, qual é o ensinamento oficial sobre o Messias? Ouça de novo o soberano pontífice do rito escocês, Albert Pike. Ela reverencia todos os grandes reformadores. Ela vê em Moisés, o doador da lei dos judeus, em Confúcio, Zoroastro, Jesus de Nazaré e no árabe iconoclasta grandes mestres de moralidade e eminentes reformadores, e nada mais. Em outras palavras, Jesus foi reduzido a um grande reformador. Nem um pouco diferente de Confúcio ou Zoroastro, mas a Bíblia diz claramente em Atos capítulo 4: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. A essência do cristianismo é que o homem é incapaz de salvar a si mesmo. Por esta razão, Deus mandou seu único filho para fazer expiação por nós, morrendo em uma cruz. Isso é tão diferente da forma de ensinar de Manly Hall em seu livro Chaves Perdidas da Maçonaria. O verdadeiro maçom não é preso a uma crença. Ele percebe com iluminação divina de sua loja que, como maçom, sua religião deve ser universal. Cristo, Buda, Maomé, o nome significa pouco, porque ele reconhece somente a luz e não o condutor. Ele adora em todo santuário, se ajoelha diante de qualquer altar, seja num templo, mesquita ou pagoda, catedral, e percebe com seu verdadeiro entendimento a unidade de todas as verdades espirituais. Nenhum maçom pode ser limitado, pois sua loja é a expressão divina de toda a abrangência. Nenhum maçom pode ser limitado, pois a sua loja é a expressão de toda a abrangência. Uma afirmação interessante, já que na Bíblia Jesus Cristo diz:
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Os maçons dizem que Jesus Cristo é simplesmente outro grande mestre, outro grande profeta moral, é igual a Buda. Realmente os maçons ensinam, de acordo com Albert Pike, que Buda foi o primeiro grande professor maçônico. Então eles estão igualando Jesus a Buda, a Maomé e a líderes religiosos. Como qualquer outro líder religioso, ele não é Deus, ele não é o Salvador encarnado que veio para salvar o homem dos seus pecados, porque o maçom não precisa de um Salvador. Os maçons acham que eles podem salvar a si próprios através de boas obras. Na loja que eu pertencia, nós tivemos um muçulmano pedindo para ser membro. E os membros da minha loja não tinham como iniciá-lo porque sabiam que não poderiam iniciá-lo com a Bíblia Sagrada. Então, eles mandaram uma carta para a grande loja de Alberta, Canadá, pedindo instrução. E a carta voltou afirmando que deveríamos colocar o Alcorão com o esquadro e o compasso ao lado da Bíblia, com o esquadro e o compasso sobre o altar e iniciá-lo com todas as honras. O cristão acredita na Bíblia, no fato de que Deus existe na Trindade, as três pessoas que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o que a maioria das pessoas não sabem, inclusive os maçons, é que o Deus da maçonaria, o grande arquiteto do universo, também é uma trindade. Em ambos os ritos, tanto o escocês quanto o York, você descobre que os maçons estão em uma jornada procurando o nome perdido de Deus. Parte da sua religião é a crença que o nome secreto de Deus foi perdido. E eles contam toda uma história da construção do Templo de Salomão e o arquiteto Hiram Abif, que quando construíram o templo, perdeu o nome sagrado de Deus. Então eles dizem que o maçom está nessa procura para reaver o nome de Deus. E somente quando chega-se ao grau do Real Arco, finalmente é dito qual o nome sagrado de Deus e que só os maçons é que sabem. E eles se orgulham que só eles são os guardiões do nome secreto de Deus. E este nome só pode ser sussurrado entre os maçons por 3 maçons de cada vez, cada um falando uma sílaba. O nome é Jabulon, que é a combinação de 3 palavras: Jeová, Baal e Osíris, o deus egípcio. E o que o maçom está adorando na loja maçônica é um deus de 3 cabeças feito de Jeová, Baal, que foi o deus da fertilidade de Baalbac, no Líbano, e Osíris, deus sol egípcio, representado pelo símbolo fálico, que é a adoração sexual do Egito. E desta combinação sai um monstro de 3 cabeças, e dizem que esse é o deus maçônico a quem eles adoram. A salvação para o cristão está baseada inteiramente no sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. A Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. E que não importa o quanto nos esforcemos para sermos bons, jamais alcançaremos o alvo de sermos santos como Deus. Mas Deus dá o presente gratuito da vida eterna para aqueles que acreditam em Jesus Cristo e permitem que Ele pague pelos seus pecados na cruz. Nas palavras de João 3,16... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação para o maçom é algo totalmente diferente. Os maçons estão contando com suas boas obras, algo que a Bíblia diz que não pode salvá-los de fato. O monitor maçônico ensina que Deus, o olho que tudo vê, vai recompensar o homem de acordo com suas obras. O olho que tudo vê penetra nas profundezas do recesso no coração humano e vai nos recompensar de acordo com nossos méritos. No 19º grau do rito escocês é dito ao maçom: o maçom que tem dado prova de sua afeição aos estatutos e regras desta ordem, no final o fará merecedor de entrar na Jerusalém celestial, o céu. O 28º grau do rito escocês afirma: o verdadeiro maçom ergue-se por degraus até alcançar o céu. Os maçons acreditam que eles podem merecer a salvação e que eles podem subir uma escada até Deus, a quem eles chamam de grande arquiteto do universo, e que um dia eles vão ficar diante de Deus e Deus irá levá-los ao céu. Não por causa de Jesus Cristo, não, mas porque eles foram bons maçons e fizeram boas obras. Um dia eu estava conversando com o pontífice do santuário em Minneapolis, de onde eu sou.
Ele me ligou um dia. Ele tinha ouvido a minha fita sobre maçonaria. Como é que você ousa dizer que a maçonaria não é cristã? Ele disse, eu sou um diácono na minha igreja. Ele disse, eu sou um bom cristão. Eu sou o chefe do meu santuário. Como é que você pode dizer que eu não sou cristão? Aí eu parei e lhe fiz uma pergunta. Bom, senhor, se você morresse agora e ficasse diante de Deus esta noite, e ele te perguntasse por que ele deveria deixá-lo entrar no céu, eu disse, o que você responderia? Eu nunca vou esquecer, houve um silêncio por mais ou menos 10 ou 15 segundos, então ele me respondeu, bom, eu acho que responderia que fui um bom maçom. Se os maçons estão esperando que suas lojas os salvem, sua confiança está no lugar errado, assim como os que têm sua esperança em um cargo na igreja ao invés de Cristo. Seria como depender de uma associação esportiva ou de um country club se as obras pudessem nos salvar. Eu estava pregando no Texas, no sul do Texas, numa grande igreja, onde os maçons de lá, muitos deles faziam parte da liderança. E eles viram a minha fita na manhã que eu fui pregar e eles falaram, nós não sabemos por que estamos deixando você pregar. Você está criticando a maçonaria. E a maior parte da liderança era maçônica, os professores da escola dominical eram maçons. De fato, um dos líderes era o venerável mestre de sua loja na cidade e o outro era o soberano pontífice do santuário. E eles vieram a mim depois do culto e eu disse, bom, vocês têm os livros, procurem em seus próprios livros dentro do contexto tudo o que eu falei. Eu dei a eles os capítulos, os números das páginas. Eles ficaram até 4 da manhã daquele domingo vendo todos os documentos em suas próprias bibliotecas maçônicas. Eles voltaram na segunda de manhã e disseram, nós queremos que você saiba, Ron, que todos nós resignamos da loja a noite passada. E nós estamos vendo isso acontecer por todo o país, quando os maçons tirarem o embrulho e examinarem o conteúdo do que estão envolvidos e eles vão descobrir que estão mesmo numa seita não cristã, pagã e idólatra e que nenhum cristão deve fazer parte. Neste vídeo, tentamos ser objetivos. Nós não temos nada contra a organização maçônica nem com o indivíduo maçom. Não existe nenhuma dúvida que grande quantidade de bondade tem sido feita em nome da maçonaria e que a moral de alguns, se não de muitos maçons, é de nível muito alto. Mas isso, infelizmente, não é a questão. A questão real aqui é a religião pagã que tem mais em comum com a bruxaria do que com o cristianismo. Chega a hora em que você diz que veio das trevas para a luz. O seu Deus não é o Deus da Bíblia. É o Deus Jabulon, um composto de Jeová, Baal, o Deus da fertilidade, Osíris, o Deus Sol egípcio de adoração fálica. Sua forma de salvação não é a cruz de Cristo, mas o sistema de moralidade e boas obras para alcançar a tão almejada loja celestial. E para o maçom, Jesus Cristo não é o sem pecados Filho de Deus, mas é rebaixado à posição de um simples reformador, que não é diferente de Buda, Confúcio ou Maomé. É aqui que levantamos a questão com a maçonaria. O mesmo Jesus que afirmou ser Deus em carne humana, afirmou ser o único caminho ao Pai. Também disse que não podemos servir a dois senhores. Se você é maçom, você tem que tomar decisão. Você não pode ser um cristão e permanecer na loja maçônica. Ou você deixa seus pecados serem levados à cruz de Jesus, ou então tente pagar por eles em um sistema de moralidade e boas obras. Há versículos na Bíblia que afirmam que devemos sair das trevas. E diz também que as trevas não têm contato com a luz. E também o livro de Provérbios afirma que existe um caminho que parece reto ao homem, mas conduz à morte. Então o meu conselho para as pessoas é que se afastem de tudo isso. vão ferver com o primeiro Festival de Música Gospel de Guarapari, dos dias 26 a 28 de janeiro, com a participação